Esse vídeo aqui você tem que assistir até o final, tá? Sabe aquela coisa de pornografia e caráter, pornografia, abusos, pornografia, infidelidade conjugal? Se eu falar pra você que não é bem do jeito que a gente pensa, esse vídeo aqui ele vai desmistificar muita coisa. Eu vou falar pra você com embasamento científico, vou deixar pra você as referências se você quiser aprofundar, estudar, mas isso aqui pode mudar e muito a maneira como você olha para o seu parceiro, se ele vive, né, atraído por isso, vive nessa compulsão e as desculpas que ele te dá. Isso aqui vai ser muito esclarecedor, muito mesmo. É tão esclarecedor que você vai ter que ter muita maturidade para poder ouvir, porque isso vai tirar dele todas as desculpas, todas as justificativas, e isso vai mostrar algo nele que talvez você não gostaria de ver ou de saber a respeito desse tema, pornografia e caráter, tá? Se eu estiver falando para homens, né, que vivem nisso, estão afundados nisso, eu lamento também, mas você vai se chocar com as coisas que eu vou te falar, tá? Mas antes de continuar, eu não estou aqui para dar lição de moral, eu não estou aqui para jogar nada na cara de ninguém. Essas coisas que eu estou trazendo a vocês, elas me confrontam, principalmente em relação ao meu passado, ao meu primeiro vídeo, né, do canal, que antes era o canal Passou de Internet, hoje chama-se canal Fragmentadas. Estou fazendo uma collab com esse vídeo, ele também vai passar no meu canal, que é um canal no foco no público masculino, que é o canal Educador da Mente, né? Então os dois canais terão esse vídeo aqui. E o meu vídeo, que é o que mais chamou a atenção, né, que hoje aqui no Fragmentadas, eu uso o discurso da pornografia como causa, né? Então, tudo que eu vivi, tudo que eu fiz, de certa forma, eu responsabilizo a pornografia. E de repente eu vou descobrindo, eu vou estudando que não era bem assim. Então isso me confronta. E eu já falei aqui, né? Já falei aqui para vocês. O meu primeiro vídeo, algumas pessoas veem como muita coragem. Mas hoje eu reconheço que não era coragem, era autopreservação. Eu estava escondendo atrás, né, de um comportamento para tentar justificar as minhas falhas. E muitos homens afundados nessa porcaria fazem isso. Tá? Eu tenho muita vergonha, porque hoje eu reconheço e eu vou falar algumas coisas para vocês aqui, de certa forma eu vou me expor e não é fácil. Eu fiz aqui algumas anotações, viu? Bem importantes, muito importantes mesmo, você vai entender. Hoje esse vídeo aqui eu gostaria que o máximo de pessoas assistissem esse vídeo. Tá bom? Então compartilhem esse vídeo, tá? Compartilhe com aquela pessoa que você acredita que vai assistir. Porque tem pessoa que você vai mandar, não vai nem ver, aí nem ajuda, entendeu? Porque a pessoa vai olhar e vai passar direto. Tem que ser, de fato, ali aquela pessoa que você sabe que vai assistir. Faça um reforço, olha, assista esse vídeo aí, presta atenção. Eu tenho alguns vídeos que eu costumo dizer, este é o vídeo mais importante, né? E é verdade. Porque assim que vai surgindo outro que é mais importante do que algum que eu fiz, que eu falei que é importante, ele passa a ser o mais importante, né? Então, hoje, no momento atual, esse é o vídeo mais importante. Tá? Mais importante. E ele me confronta. E vai confrontar também vocês. Ok? Vamos lá. Eu separei aqui, ó. E no final do vídeo você vai ter as referências para você pesquisar e estudar. Eu tomei o cuidado de selecionar referências validadas e verificáveis, tá bom? Para você poder aprofundar mais e mais no assunto aqui. Então, pornografia e caráter. Eu já adianto para você. Pornografia não coloca nada em você. Ela pode potencializar, ela pode mexer, mas ela não coloca nada em você. Você faz as coisas que faz não por causa dela. Você faz as coisas que faz porque você tem vulnerabilidades em algumas questões e não tem se cuidado. Tem muito a ver com o seu caráter e não tem a ver com a pornografia. Sim. Infidelidade, agressividade, abusos, mentiras, manipulações, desrespeito
Não é a pornografia que coloca essas coisas em você. Por algum motivo, a sua experiência de vida, a sua vivência, você desenvolveu essas tendências, ou você tinha essas tendências, mas elas estão em você. O que a pornografia faz é exacerbar, em alguns casos até minimamente, tá? Ela nem de fato potencializa tanto assim, principalmente no caso de infidelidade, por exemplo. Tá? E eu vou comentar com você aqui. Gente, esse vídeo é bem pesado, viu? Porque é um tapa na cara. Um tapa na cara. Então, algumas revisões amplas, que a gente chama de meta-análises, né? Elas mostram que existe associação entre o consumo frequente de conteúdo adulto, tá? A pornografia violenta, e atitudes mais permissivas à agressão sexual. Presta atenção. Existe associação. O que é isso? Não é causa e efeito, mas associação. Sendo associação, nós podemos ter o indivíduo, que ele pode ser, infelizmente, ter atitudes, sabe, assim, mais deslocadas, né, do que deveria, você está me entendendo? E ele consumir pornografia. Mas isso não indica que a pornografia o fez chegar a esse ponto. Mas por ele ser e trazer essa bagagem, ele encontra na pornografia a expressão daquilo que nele já existe. Ai, meu Deus, isso aqui doeu pra caramba. Gente, isso aqui eu tive que engolir. Entendeu? Eu tive que engolir. Eu me achava uma pessoa do bem. E eu descobri que esse homem do bem não era tão do bem assim. Tá? Vamos lá. Essa relação da pornografia, né, com esse comportamento, essas atitudes mais permissivas, é uma geração pequena a moderada, por associação, e é mais forte em pessoas que já tinham tendências à agressividade. Você entendeu? Eu vou enviar tudo isso para vocês, para quem quiser depois pesquisar e ler. Tá? A maioria está em inglês. Você vai ter que fazer o que eu fiz. Você vai ter que jogar em recursos aí para te ajudar. Eu não sei inglês, tá bom? Mas hoje tem ferramentas que facilitam demais, né? Mas esses estudos, eles indicam que existe uma relação, só que essas pessoas, né, que são mais permissivas, têm atitudes mais permissivas, eu estou evitando aqui algumas expressões, né, para o vídeo não criar restrições de entrega, para o YouTube não fazer isso, mas você está me entendendo. Então, essas atitudes mais permissivas de agressão, de desrespeito, de abuso e outras coisas mais, o indivíduo ele já tinha essa tendência. Entende? E tem mais aqui, ó. A pornografia não transforma alguém pacífico eu tenho que tomar cuidado com a expressão, em uma pessoa, em um entende? Ela não transforma a pessoa A pessoa já tinha nela inclinações, já tinha tendências, já tinha nela ali uma predisposição para chegar a esse ponto. Tá? E é claro, ela encontra na pornografia uma expressão dessa realidade. Mas não foi a pornografia que desencadeou. O indivíduo tinha já uma predisposição ali. Vamos mais aqui. Ó. Questão de infidelidade, que é uma outra coisa. Né? Estudos longitudinais que acompanham pessoas ao longo, né, de um período de tempo, tá? Não é um estudo aqui ocasional, um grupo de pessoas, estudos longos, indicam o seguinte: pessoas que consomem pornografia com muita frequência têm maior probabilidade de relatar insatisfação conjugal. Há aumento pequeno na probabilidade de envolvimento extraconjugal. Mas a relação não é automática. O que isso significa? A pornografia pode enfraquecer vínculos quando já existe
fragilidade. Ela não cria caráter, mas pode desgastar compromisso. Ou seja, ela não é o problema. Ela não é o problema. Não é o problema como protagonista, mas ela é um problema como coadjuvante. E ela dificulta todo o processo. Ela atrapalha, mas ela não é a causa. Deu para entender? Ela não é a causa, mas ela dificulta o processo, principalmente se você tem interesse de fato de ser uma pessoa mais íntegra, né, mais honesta nos seus relacionamentos. Se você já tem tendências à infidelidade, ela vai facilitar isso para você. Mas porque você já tinha essa tendência. Porque você já carregava no teu caráter o desrespeito, a desonestidade. Entendeu? Gente, isso aqui é sério, né? Isso aqui é muito forte. Pornografia e moralidade. Olha que curioso isso aqui, ó. A ciência não mostra que pornografia cria falta de caráter. Não há embasamento científico que realmente reforce que a pornografia ela crie, né, homens com falta de caráter. O que aparece lembra que são estudos, meta-análises, estudos longitudinais, tá? Estudos feitos por longos períodos, tá bom? O que aparece dessensibilização, a pessoa precisa de estímulos mais intensos, mudança em expectativas sexuais, normalização de certos comportamentos. Mas as pesquisas indicam, isso depende muito de impulsividade basal. No final, talvez eu explique o que é impulsividade basal, mas tem a ver com o seu estado base. Tá? Se você já é uma pessoa impulsiva por natureza, né, tem um nível de impulsividade muito alto já por natureza, porque tem algumas pessoas que têm um nível de impulsividade mais baixo. Tá? Traços de personalidade, traços narcísicos, por exemplo. Histórico emocional, ou seja, você já tem uma bagagem, talvez traumas, talvez situações complicadas, né? Valores prévios, né? Quais são os seus valores estabelecidos, de fato, as suas crenças, aquilo que você carrega, que realmente você acredita, incentiva, sabe? E quer viver, porque talvez o discurso é um e a prática é outro, e por dentro realmente você não crê tanto naquele valor que você professa. Porque valores, eles criam sim freio, né? Ajudam no sistema de freio, de inibição. Então depende dos valores que você já carrega, para que haja, para que a pornografia possa amplificar ou não aquilo que você carrega, porque ela não é criadora, ela pode amplificar, mas não criar. O seu senso de moral, entendeu? Isso que você já tem, ela não vai criar, ela não vai educar isso, ela vai potencializar. Você está entendendo? Você entende hoje quando eu falo que o problema não é a pornografia, que ela é coadjuvante, que ela é periférica, que a questão é você? Você está entendendo isso? Não é brincadeira não, gente. Então, a gente precisa levar essa coisa a séria e entender que o problema está aqui, ó. Entendeu? O problema aqui, ó. Nós somos o problema. Tá? O seu marido que consome isso é bagunçado, é desorganizado, tem uma mente infantilizada, não se esforça, não se dedica, se vitimiza, chora quando é pego, entendeu? Promete, mas não muda nada, só promete mudança na hora da crise. Mas depois que as coisas se acalmam, ele volta para o mesmo ritmo. Né? Ele não tem o cuidado de fazer limpezas em suas redes sociais, em seus contatos, ambiente, amigos. Ele não muda nada. Ele só aguenta um período ali até você pacificar, até você ficar calma. E depois ele retorna, porque ele só deu uma pausa, ele não resolveu a questão. E uma outra coisa importante também, em algumas pessoas que eu acompanho, eu sempre falo, não se iluda, a gente pode resolver a questão dele com a pornografia, mas nós podemos não resolver as questões de caráter, as questões de compromisso, as questões de responsabilidade. O indivíduo pode parar de ver pornografia, mas não significa que porque ele parou, que todos os problemas resolveram, porque ela é um sintoma. Tanto que quem eu acompanho, o meu foco não é simplesmente, vamos parar de ver pornografia. Né? Tem a ver com inteligência emocional, inteligência adaptativa,
né? Tem a ver com autorregulação, com aumentar o limiar, né? A tolerância ao tédio, à frustração, o indivíduo assumir responsabilidade por seus comportamentos, por suas ações, e é um processo, né? Não se resolve numa conversa, ok? Olha que interessante, isso aqui é bem interessante, vale a pena a gente destacar isso, sobre a excitação, né? Quando a pessoa está muito excitada, acaba desligando ou suprimindo o neocórtex, que é essa parte que processa, que manda, né? Que freia e tal. Olha que interessante. Isso tem certa base, entendeu? O indivíduo extremamente excitado, ele perde inibições. E aí pode sim fazer alguma coisa que ele não faria se ele não tivesse excitado. Mas a excitação não coloca nada, já está nele, entendeu? Ele faz porque existe nele. Então vamos lá. E aqui é interessante, se o indivíduo sabe que quando ele está no nível de excitação muito alto, ele é capaz de conversar com quem não deveria, se expor, então ele sabe que ele precisa realmente evitar, entendeu? E se ele continua, ele assume o risco e assume a responsabilidade, porque ele sabe que ele é fraco, que ele é vulnerável nessa questão. Mas mesmo assim ele não se cuida, mesmo assim ele continua, né, ali se afundando cada vez mais. Vamos lá, ó. Durante a alta excitação sexual, os estudos apontam o seguinte: há aumento de dopamina, a redução temporária do controle inibitório, porque senão as pessoas até elas não fariam algumas coisas na intimidade, né? Então reduz, e isso é natural. O julgamento moral pode ficar mais fraco naquele momento, quando a excitação está muito alta, mas isso não significa, e isso aqui, cara, isso aqui é muito bom, cara, mas ao mesmo tempo é um tapa na cara, ó. Isso não significa perda de responsabilidade. Você entende? É mais ou menos assim, gente, você não perde a agência. O que é isso? Você sabe o que é certo, sabe o que é errado, sabe o que é moral, o que é imoral, sabe se você é casado, os compromissos que você tem, você sabe disso. Você entende? Você sabe. Você não perde isso, você sabe. Só que você desliga, você ignora. Entende? Você ignora. Então, ó, a excitação, ela reduz freios, mas ela não tira o volante da sua mão. Ela reduz o freio ali, mas ela não tira o volante da sua mão. Ela não tira a sua agência. Então a gente está acostumado a perder para ela e ficar falando, né, que pornografia é isso e aquilo, odeio pornografia e tal. Você está brigando com o inimigo errado. Seu inimigo é você. Falando aos homens, tá? Você é o seu inimigo. E as mulheres, né? Infelizmente também, às vezes o seu marido é seu inimigo. E monstros também choram, tá? Monstros também choram. Então toma cuidado com lágrimas, com conversas, porque choro, eu sou assim, eu sou daquele jeito e tal, são comportamentos vitimistas. E geralmente manipuladores, quando são pegos, eles usam da vitimização para ganhar atenção. Mas boa parte dos homens fazem isso e nem percebem, tá bom? Que estão fazendo isso aí. No sentido de se culpar, se vitimizar. A gente tem tanta coisa para conversar, gente, mas... eu separei aqui as referências para vocês e eu vou deixar tudo para você pesquisar, tá? Mas o que eu quero que você leve? Olha só. Pornografia influencia? Sim, ela influencia. Essa influência é forte e determinante? Não, não é forte, não é determinante. É você que escolhe, é você que determina, tá? Ela reforça tendências pré-existentes? Sim, já existe em você. A predisposição já existe em você, tá? Não é a pornografia que coloca, já existe em você. Então, se você costuma fazer coisa que não deve, conversar com quem não deve, a gente tem que evitar tanta linguagem aqui, né? O uso de pornografia vai facilitar que você faça coisas que você já tem tendência para fazer, mas ela não vai colocar, ela não te educa, ela amplifica, tá? Ela facilita, mas ela não cria o seu caráter. O caráter é quem cria você. É o seu marido,
tá? As mulheres que estão me ouvindo, e no caso os homens, vocês criam o seu caráter. O indivíduo continua responsável todo momento? Sim, ele continua responsável todo momento, todo momento. Gente, eu vou deixar para vocês aí as referências, vocês podem pesquisar. Pelo que me lembro, todas são em inglês, né? E aí usa os recursos necessários, né, para fazer a tradução. Mas aqui vai uma coisa bem pessoal, né? Eu já disse isso aqui, porque isso já tem mexido comigo. Quando eu gravo o meu primeiro vídeo, eu realmente não sabia do que estava falando, né? Eu falo com muita dor, mas falo sem conhecimento acadêmico, sem conhecimento científico, né? Psicológico, até nada disso. Eu falo do ponto de vista de quem consome, mas não do ponto de vista de um profissional, de um acadêmico. Então tem essa diferença hoje, né? Você tem alguém hoje com estudo, com responsabilidade, com sobriedade, falando sobre um assunto, e sem aquele momento, né, que era um momento de muita fragilidade. Então lá naquele vídeo, há muitas coisas que eu falei lá, que eu reforço hoje ainda, mas também há muitas coisas lá que eu preciso desconstruir, entendeu? E uma das coisas que eu preciso desconstruir era o fato de que no vídeo eu dei a entender que muito das coisas que eu fiz porque eu tinha problemas com pornografia. Hoje eu entendo que muitas das coisas que eu fiz porque faltou caráter, porque faltou propósito, faltou decência, faltou humildade, faltou empatia, faltou autocuidado, entendeu? Faltou muita coisa. Eu hoje não posso mais falar que a pornografia tirou tudo de mim. Eu derrubei. E quando eu falo assim, eu não falo como vitimista não, tá bom? Não tô aqui para ficar fazendo média, não é tadinho não. Eu tô falando com sobriedade, com responsabilidade. Se você tá entendendo que eu tô fazendo isso aqui para ganhar empatia, entendeu? Para gerar... cara, enfim, você não sabe do que passa aqui, né? Mas eu vou falar a minha verdade e a forma como eu tenho escolhido trabalhar. Hoje eu entendi, assim, eu não sou influencer, entendeu? Eu sou um discipulador, eu sou um formador. E dentro dessa área, eu me considero uma das melhores pessoas para falar sobre esse assunto. Entende? De verdade, me considero uma das melhores, sem prepotência. Por que eu me considero uma das melhores pessoas? Primeiro, porque eu tive realmente a experiência de dentro, de quem fui afundado nisso. Eu vi o resultado disso na vida, né, da pessoa mais próxima de mim. E eu estudo o assunto, estudo muito esse assunto, pesquiso demais, me certifico, né, das coisas que eu vou trazer para vocês. E hoje eu entendi e é muito claro na minha cabeça que o problema realmente nunca foi a pornografia. O problema foi a minha falta de caráter, a minha falta de decência, de autocuidado, de respeito, de preocupação, de empatia, de um punhado de coisa, né? Alguém que simplesmente não se preocupou com nada e deixou as coisas acontecerem. Há muito que falar sobre isso. Mas, para fechar, e de forma assim bem honesta, eu queria que você fizesse uma pergunta, sabe? E essa pergunta ela é muito boa, essa pergunta. Quais são as coisas que você faria se você tivesse certeza que ninguém ia te pegar, ninguém ia ver, ninguém ia filmar, entendeu? Ninguém ia filmar, ninguém ia ver, ninguém nunca ia saber. E me permita, eu sei que isso não vai acontecer, mas me permita dizer assim, ó, tá? Só para você entender o que eu quero falar. Nem Deus, se você pudesse entrar num espaço, num lugar onde nem Deus, ninguém ia saber do que você fez. Ninguém. O que você faria? Entendeu? Se não houvessem riscos de doenças, riscos de ser pego, riscos de vergonha, risco de humilhação, risco de perder. Pense nos comportamentos que você tem, tá? Gente, isso é confrontador, viu? E assusta. Você vai descobrir coisas de você, você vai ficar assustado. Mas me permita aqui, num curto espaço de tempo, te trazer a realidade de uma visão teológica bíblica, né? Todos somos pecadores, todos temos tendências pecaminosas, desejamos coisas que convêm e desejamos coisas que não convêm, e ninguém está à parte disso. Nenhuma fé, nenhuma religião no mundo te torna imune à própria humanidade.
Você continua sendo neurobiológico também, ao mesmo tempo que é espiritual. Carregando essa natureza pecaminosa, você pode sim continuar desejando coisas que não convêm. Desejo não é obrigação, tá? Existe graça, existe misericórdia, existe o que a Bíblia chama de conversão. E a conversão não é estética, a conversão não é teórica, ela é prática e ela exige fé. E fé exige obras, porque fé sem obras é morta. Então se faz necessário realmente ações, comportamentos. Não é conversar. É fazer as mudanças que são significativas, que são necessárias. E se você, como eu, tem problemas, né? Por que eu falo tenho problemas com pornografia? Nossa, ele ainda tem problemas? Porque é uma coisa que a gente não esquece, fica na cabeça, e se você cutucar, se você mexer, você vai voltar para tudo isso aí. Então a gente tem que assumir o seguinte, você tem que assumir que você é fraco nessa área. E que está tudo bem. Assumir a sua vulnerabilidade é assumir o autocuidado. Então você tem que trabalhar a seu favor. O seu marido, vocês esposas que estão me assistindo, se ele disse para você que mudou, que parou, mas ele continua fazendo as mesmas coisas de sempre, é muito difícil ter mudado. Se o padrão é o mesmo, se ele não passa tempo com você, se ele passa muito tempo nas redes sociais, se demora no banheiro, né? Então, se você está olhando e está tudo do mesmo jeito, é muito difícil que algo tenha mudado, sabe? E eu reconheço, gente, que há pessoas afundadas nisso, que elas têm dificuldade para sair, porque realmente a mente, ela vai... a pessoa ficando muito reativa, né? Muito reativa, e ela tem dificuldade, e é por isso que precisa de ajuda externa. Mas a maior ajuda que eu posso te oferecer é dizendo isso aqui, ó. Pornografia não é o seu problema. Tem um punhado de coisa na sua vida que você tem que organizar, que você tem que cuidar. Mas você fica perdendo tempo, você fica com conversinha, você fica fazendo as mesmas coisas de sempre, não tem a disposição para mudar nada, você continua mentindo para sua esposa, dizendo que se você quiser você para, e nunca para, que isso é um absurdo, se eu quiser eu paro. Aí isso fere a sua esposa, arrebenta com o emocional dela, e você dizendo, não tem problema, que se eu quiser eu paro. Quer dizer, eu estou vendo que você está ferrado, eu estou vendo que eu estou arrebentando com o seu emocional, mas eu vou continuar. Se eu quiser eu paro. Então não quero, eu quero continuar te esmagando com isso. Não dá. Viciado não é vítima, tá? Viciado entre aspas, que eu já falei que não tem vício em pornografia. Mas o indivíduo, ele não é vítima, não. Ele requer cuidados, ele tem necessidades, ele tem que reaprender a educar a mente dele. Isso leva tempo, isso é um processo, né? Existe já caminhos neurais ali, o nervo vago, né? O negócio está já pronto na cabeça dele, formatado, então ele vai ter que desconstruir, e isso vai levar tempo, pode ter recaídas no processo, mas é possível sair dessa, se reconstruir, amadurecer, mas eu já te adianto aqui, a pessoa, para realmente sair disso, primeiro, ela tem que querer de fato sair e tem que estar disposta a lidar com tédio, com frustrações, entendeu? E passar por desconforto, porque ela vai passar e vai ter que encarar a vida de uma forma diferente. Já deu para entender? Quase 30 minutos de vídeo aqui e espero que vocês possam ter aproveitado alguma coisa, tá? Aí, a última coisinha que eu tenho para te dizer, seu marido consome pornografia e como que ele te trata? Você tem que pensar, se ele parar de ver pornografia, ele vai te tratar melhor? Às vezes não, às vezes só vai parar de ver e vai continuar tratando do mesmo jeito, porque a pornografia é um ponto, é uma coisa só. Ela reforça, ela dificulta, ela paralisa, entendeu? Mas ela não é o problema dele. O problema dele tem a ver com, eu chamo de meninice, né? Uma mente infantil, egoísta, sabe? Narcísica, impulsivo o tempo todo, né? Não se cuida em momento algum, não para ouvir ninguém, para acertar nada, faz tudo do jeito dele. A tendência de mudar é bem difícil para pessoas assim. Pessoa para mudar, ela tem que olhar e falar, eu não quero mais isso para minha vida. Eu quero mudar. O que eu preciso fazer? Como que eu faço? Eu consigo te ajudar porque eu já trilhei esse caminho. Comecei do zero, do chão, me arrastando, todo errado. Meu primeiro vídeo eu pego lá uma caixinha de remédio e falo que a psiquiatra me passou esse remédio, eu acho que aquele remédio é para parar de ver pornografia. Entendeu? E não é, ele era um antidepressivo.
que me ajudou porque eu estava no estado onde eu estava pensando em, entendeu? Então aquela medicação, ela me ajudou, mas era um antidepressivo, não era para parar de ver pornografia. Então eu comecei todo errado. E aí a gente vai aprendendo, a gente vai estudando, tá bom? E vai compreendendo. E eu tô aqui para falar de responsabilidade, de autonomia, de liberdade, e tô te chamando para assumir essa bronca aí. Viu? Você homem, tô chamando você para assumir essa bronca. Para de desculpinha, de isso e aquilo, e assume, eu tô errado, eu tenho que corrigir isso aqui, como que eu faço? Aí vai no primeiro comentário fixado que tem alguns caminhos aí para você, tá? E vocês mulheres têm um grupo no WhatsApp para orientar, para falar essas coisas para você saber como que funciona, para não cair em cilada, em manipulação, em desculpinha, nem nada, entendeu? Para te fortalecer. O grupo tá bem interessante, já tem algumas mulheres lá e tá muito bom o grupo, tá? Então eu vou deixar também no comentário fixado aqui, só para as mulheres o grupo, as que quiserem participar. E os homens que têm problemas com pornografia, vou deixar alguns caminhos disponíveis. Na descrição do vídeo, não no comentário fixado, na descrição do vídeo, você vai encontrar as referências onde eu embaso, tá? O que eu estou falando para você. Gente, de verdade, posso falar uma coisa para vocês com orgulho, mas aquele orgulho assim gostoso, aquela coisa boa? Eu não sou sensacionalista, eu não te entrego aqui mensagens assim, sabe? A pornografia do diabo, entendeu? Cara, eu converso muito numa boa com vocês, com o pé no chão, não espiritualizo, sabe? Não demonizo, eu trago a coisa para a base, para os seus olhos, para você ver realmente como é encarar. Mas agindo dessa forma, eu faço como eu entendo que realmente pode reconstruir, pode te ajudar. Eu vejo muitas pessoas religiosas, né, que vão entrar nessa questão, vão só para a área da moralidade, demonizam e esquece de olhar para o indivíduo e ver que o indivíduo realmente precisa de ajuda, tem necessidade dele, mas que ele não é um pobre coitado. Ele é uma pessoa que tem responsabilidade em cima dessa situação e ele pode sim e deve se cuidar e deve ser educado para se cuidar. E eu consigo ajudar. Tá? Eu consigo ajudar e estou disposto a ajudar. Beleza? Chega. 32 minutos de vídeo. Beijão, abraço, tchau, comentário, perguntas, o que você quiser, à disposição. Beijo e deixa o seu like aí, que essas coisas ajudam a gente. Eu não sou influencer, eu não sei nem fazer o CTA do vídeo. Mas deixa o seu like, comente, curta, compartilhe. Inscreva-se no canal se não for inscrito. Tchau, beijo, fui.